Olá, tudo bem? Mais um programa Visão dos Fatos, né? Traçado aqui pelo canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil, aqui na Eprajá TV. E hoje trazendo uma figura importante da cidade de Nova Odessa, ao qual já foi vice-prefeito da cidade e é jornalista, envolvido dentro do meio do campo da imprensa. Hoje estou trazendo aqui Luciano Domiciano. Boa tarde, Luciano, tudo bem contigo? Boa tarde, Hoffman. Boa tarde a todos os seus telespectadores. É uma satisfação estar aqui com você e ter aceitado, ter recebido o seu convite. Luciano, que gostoso, cara. Faz tempo que eu queria trazer você no meu programa, certo? Tenho visto o seu empenho dentro da cidade de Nova Odessa, os trabalhos que você tem realizado. Sei que tem irmã que foi vereadora também na cidade de Nova Odessa e você já foi vice-prefeito. Eu gostaria de perguntar quem é Luciano Domiciano? Eu sou jornalista, fui formado pela PUC Campinas, na turma lá de 1985, já faz um tempinho. Eu vim para Nova Odessa com 14 anos de idade, nasci em Olímpia, na roça, ajudei meu pai a tirar leite, a apartar o gado na hora do almoço. Sim. E com 14 anos eu vim para Nova Odessa e trabalhei no Bradesco como contínuo. Fiz minha faculdade e entrei para o jornalismo, trabalhando em emissoras de rádio, jornal, televisão e fiz especialização em assessoria de imprensa, né? Sim. Então, hoje eu assessoro duas entidades sindicais de Americana e é um trabalho bem interessante, bem bacana, onde a gente tem a oportunidade de tentar fazer alguma coisa pelos trabalhadores e equilibrar um pouco a balança entre a mão de obra e o empresário, né? Sempre com muito equilíbrio, procurando razoabilidade nas conversas, mas é um trabalho bem interessante e eu sou muito satisfeito com o que faço. Luciano, outra coisa também, a sua importância dentro do campo político, que você assessorou vários prefeitos da nossa região. Me fala um pouco desses prefeitos que você assessorou, eu gostaria que depois nós entrássemos da sua importância no governo Simão Welch. O jornalista ganha pouco, então tem que trabalhar bastante. Eu era muito jovem, o tempo passou, e então eu trabalhava em algumas prefeituras, trabalhei em várias prefeituras e concomitantemente fazia assessoria de imprensa no meio sindical. Sim. Eu assessorei o prefeito Romaninho em Santa Bárbara, Romaninho, o saudoso Isaías Hermínio Romano, um homem muito diferente, muito interessante, que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Assessorei também o Carrol Meneghel em Americana. Vou tomar água. Eu refuto sempre que o Carrol foi um dos prefeitos mais importantes da história de Americana. O Carrol não fez obras faraônicas, mas ele conseguiu equalizar uma série de problemas que a Americana tinha, principalmente na área de drenagem. Nós tínhamos muitas enchentes na cidade e o Carrol teve uma visão muito ampla nesse sentido. Era um homem simples, de fala meio simplória, mas de uma cabeça muito interessante e foi um importante prefeito para a Americana. Em Nova Odessa eu tive a oportunidade de assessorar o Manuel Samartim, que foi prefeito lá 4 vezes, assessorei o ex-prefeito José Mário e também o prefeito Simão. Assessorei o Simão e depois recebi o convite para ser candidato a vice-prefeito com ele. Nós logramos êxito na eleição, vencemos a eleição e administramos a cidade juntos por 4 anos. Mas o Simão também teve 4 mandatos também dentro da cidade, né? O prefeito Simão teve 4 mandatos, eu estive com ele como vice no último mandato. Nós fomos eleitos em 2020 e o nosso mandato foi 2001 2020 não, nós fomos eleitos em 2000 e o nosso mandato foi de 2001 a 2004. Aí o prefeito Simão, mais ou menos no meio do mandato, Sim. Ele adoeceu, Sim. né? Passou a ter alguns problemas de saúde, precisou de se afastar da prefeitura, ficou um tempo afastado e nós concluímos o mandato lá dentro de uma fidelidade que eu sempre tive a ele e, é claro, com os compromissos que a gente assume, né? Sim. Quando o prefeito não pôde estar mais no cargo, por conta dos seus problemas de saúde, nós assumimos, respeitando os seus compromissos, respeitando o seu plano de governo e concluindo um mandato que eu julgo que foi bastante bom para a cidade naquele momento.
Quando você assessorou o Manuel San Martín, qual a função que você também estava assessorando e os trabalhos também que você realizou também junto com o Manuel? Sempre na área de assessoria de comunicação, Sim. que na verdade era uma grande carência em Nova Odessa. Todas as cidades da região tinham assessorias de imprensa, tinham assessorias de comunicação, e Nova Odessa não tinha. Então, de uma certa forma, fui eu quem implantou a assessoria de comunicação na prefeitura de Nova É Odessa. por isso que eu estou chamando você aqui. E a gente acabou assim mudando a cabeça dos prefeitos, que não entendiam como é que isso funcionava, não entendiam a relação do prefeito, da administração pública com os órgãos de imprensa. E naquela época nós não tínhamos ainda as redes sociais. Era jornal, rádio e televisão. E havia muito conflito. Às vezes o radialista criticava, o prefeito achava que aquilo era pessoal. Então foi um trabalho de formiguinha que a gente fez, mostrando para eles a importância dos órgãos de imprensa, a importância de interagir com eles de uma forma sempre sensata, equilibrada e harmoniosa. Bom, Luciano, que gostoso ouvir você falar isso daí. Viu? Eu lembro que você que começou a dar um chute na bola. E eu fui atrás. Viu? Eu fui atrás desse chute da bola. Eu ficava empolgado de ver você com a sua fala, com o seu jeito, a forma que você recebia, principalmente os jornalistas da nossa região, né? Que ia lá conversar com você. Então, me empolgou isso daí, eu comecei a fazer também esse tipo também de trabalho. Me fala um pouco também, eu gostaria que você comentasse comigo agora a respeito aí, como que você está vendo a política do momento agora, Luciano? Que antigamente você pegava, você colocava o nome do prefeito na frente e o prefeito, hoje mudou tudo isso daí. Me fala como que você está vendo hoje essas novas eleições que está chegando. Hoffman, eu costumo dizer o seguinte, a política no passado, ela era bem amadora. Sim. Era quase romântica. Eu, por exemplo, quando fui convidado para ser vice, eu via naquilo um romantismo de poder fazer alguma coisa pela minha cidade, projetos que eu, como cidadão, achava interessante, eu queria implantar na minha cidade de uma forma bem romântica mesmo, e eu diria até certo ponto ingênua. Mas era assim, o eleitor, ele não votava no candidato a prefeito por conta dos projetos que ele tinha, o que ele pensava em fazer, não fazer. O plano de governo era um papel que a gente imprimia, soltava nas casas, mas o eleitor nem lia. Ele votava no prefeito por conta de conhecer a pessoa do prefeito. Ele era íntegro, era um bom pai de família, era um homem crente a Deus, era um homem honesto e pagava suas contas direitinho, então ele tinha qualificação para ser prefeito da cidade. Sim. E foi assim que a coisa se desenrolou a vida toda. Mas houve uma mudança que eu chamo de brutal. Hoje, nós não temos mais esse romantismo na política. Sim. E muito menos espaço para o amadorismo. A política se tornou uma atividade altamente profissional. E acho que isso é, até certo ponto, danoso. Porque por trás desse profissionalismo da política, vieram os grupos econômicos, os grupos que têm interesse em eleger fulano de tal ou fulano de tal. Sim. E o cidadão não se apercebeu disso. O cidadão não analisa os planos de governo, o cidadão não analisa quem está atrás do candidato, o cidadão não vê se os projetos daquele candidato são importantes para a sua comunidade, para a sua região, para a sua cidade, para o seu estado e até para o seu país. Ele acaba votando na pessoa de forma ainda meio romântica, sim, como lá atrás. Sim. Mas a política não é mais romântica. O grupo econômico, o grupo que lançou aquele candidato a prefeito, ele tem interesses e vai cobrar esses interesses. Sim. Vai exigir que esses compromissos de campanha sejam pagos de alguma forma. Então, o eleitor precisa se aperceber disso. Precisa analisar o candidato, sim, mas precisa analisar o que é que está atrás do candidato. O camarada, a pessoa, vota no prefeito
e depois cobra que o prefeito não está fazendo aquilo que ele esperava. Sim. Mas ele não analisa que o prefeito, na campanha, já estava sinalizando ou dizendo que não ia fazer por conta dos grupos que estavam apoiando ele. Sim. Então, o eleitor precisa entender quem é que está atrás do candidato. Ele vota no candidato achando que o candidato eleito vai fazer casa própria, mas não é o projeto do candidato e do grupo político dele. Sim. Ele vai fazer condomínios fechados, apartamentos de luxo, vai na contramão daquilo que o eleitor precisa. Sim. Ele vota no candidato acreditando que o candidato vai investir pesadamente em saúde. E não é o projeto do candidato investir em saúde pública, é projeto do candidato incentivar a saúde particular por conta dos grupos que estão atrás dele. Sim. Ele vota no candidato achando que o candidato vai melhorar a escola que o filho dele vai. Mas o grupo atrás do candidato tem interesse em que escolas particulares proliferem na cidade. Sim. Então, o eleitor precisa de fazer essa análise. Quem é que está atrás do candidato? Eu vou aqui até citar um exemplo. Eu estava vendo esses dias que o governador do estado está tratando da privatização da Sabesp. Sim. E do Porto de Santos. Sim. Sem emitir juízo de valor quanto à privatização, tem gente chiando. Ah, mas privatizar a Sabesp não está certo, vai ficar ruim, a água vai subir. Ora, mas esse cidadão que está reclamando votou no governador que já estava dizendo que ia fazer isso. Sim, então é uma incoerência. É necessário que o eleitor deixe de lado o romantismo de votar só na pessoa e entenda que, atrás do candidato a prefeito, existem grupos econômicos, existem projetos de governo para aquele prefeito executar. Sim. Enquanto o eleitor não entender isso, não pensar no seu voto de forma mais profunda, nós vamos continuar elegendo um cidadão achando que ele vai fazer uma coisa que não está efetivamente dentro dos projetos dele. O gestor público hoje ele tem que ser um gestor profissional, com uma equipe. Olá, vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Capacitada de técnicos, Luciano, é assim que você vê a coisa ou não? Eu acho que sempre foi assim. Nós sempre precisamos ter na política gente que conhecesse as necessidades da cidade. E acho mais, nós temos na nossa região uma mania de importar secretários e líderes. Esses líderes não sabem aonde é um bairro da cidade. Sim. Esses líderes não conhecem as famílias mais antigas. Esses líderes que os prefeitos contratam hoje não sabem que o Hoffmann abriu o negocinho dele de uma porta só e se tornou um empresário de sucesso porque trabalhou, tem toda uma história. Eu acho que isso tem que ser revisto. Os prefeitos deveriam valorizar mais as potencialidades que ele tem dentro da cidade. Sim. Contratar secretários que conhecem a fundo a história da cidade, que conhecem os problemas da cidade, que sabem quais são as carências daquele povo e daquela região. Ora, o prefeito da cidade X vai lá contratar um cara de uma região 300 quilômetros longe daqui. O cara malemar sabe onde é Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Americana. O que ele vem fazer aqui? Ganhar um bom salário, cumprir o prazo dele e voltar para casa. Então, aliado a bons gestores, que é uma necessidade, eu acho que os prefeitos deveriam colocar na cabeça a importância de valorizar a gente da casa. Outra coisa também, Luciano, que eu vejo também dentro das prefeituras é o seguinte, o cabo eleitoral, né? O cabo eleitoral, o cara está trabalhando, ele ganha lá para ser o cabo eleitoral, aí o prefeito ganha, né? Mas ele não tem uma especialização, o cabo eleitoral. E às vezes o cara ele é motorista, tá? Ele vai trabalhar num almoxarifado, que não entende nada de um almoxarifado. Então me fala um pouco dessa parte técnica, que antigamente se fazia isso, né?
Pegava o cara lá que não entendia de nada e colocava de chefe de um cara que tinha uma capacidade muito grande, né? O cara tinha estudado e o cara que não tinha o estudo era o chefe do rapaz capacitado. Me fala um pouco disso daí. Então mudou isso. Hoje é técnicos mesmo que tem que estar e o prefeito em cima da planilha vendo se o cara está elaborando. É isso? Olha, Hoffman, primeiro eu defendo o concurso público. Eu acho que o prefeito não consegue governar e administrar só com trabalhadores concursados. Ele precisa que o secretário seja um cargo de confiança, ele precisa que os diretores de departamentos sejam cargos de confiança. Eu não sou contra isso de jeito nenhum e pratiquei isso. Quem foi secretário com a gente, quem foi diretor, eram pessoas da nossa confiança. Mas daí para baixo eu sou a favor do concurso público. O concurso público mata essa possibilidade de uma pessoa não qualificada ocupar um cargo pela qual não tem qualificação. Exato. Porque realmente, como é hoje, o prefeito está devendo um favor para você. Você é um proeminente jornalista, você é um belíssimo radialista, mas a área de comunicação dele está cheia de gente. Sim. Não dá para colocar o Hoffman lá. Tem muita gente já na assessoria lá. Tem gente até demais. Aí ele pega você e fala, você vai ser chefe da garagem para mim. Tem nada a ver. Você não entende de peça de caminhão, você não entende de óleo diesel, você não entende de frota de veículo, você não entende de compra de pneu, e você vai lá dar ordem para um cara concursado que trabalha lá há muitos anos e que tem isso na palma da mão e que domina. É claro que não vai dar certo. Sim. Então, se nós tivermos o concurso público para preencher esses cargos de nível médio para baixo, nós estaremos com o problema resolvido. Claro que nós temos um outro problema que tem que ser colocado o dedo na ferida. Sim. O concursado, muitas vezes após o concurso, prevarica das suas responsabilidades. É difícil mandar embora, tal, então o cara prevarica. Mas quando o concursado prevarica das suas atribuições, deve-se também à inoperância do prefeito. Porque o concursado, assim como todo trabalhador, ele tem um período experimental, onde as prefeituras podem avaliar a sua qualidade, o seu desempenho e tudo mais. Mas normalmente isso não é feito o concurso, coloca o camarada lá, ele trabalha alguns anos bem, depois ele deixa a coisa meio de lado. Eu não estou dizendo que todos, mas é claro que nós temos casos assim. Não está generalizando. Né? Então eu acho que além da questão do concurso público, as prefeituras deveriam ter um projeto, um plano de cargos e salários. Sim. Olha, o Hoffman, ele foi concursado para a função tal e ele desempenha essa função tal com maestria. Sim. Por conta disso, ele tem uma pontuação que ele vai ter salários melhores, vai ter mais benefícios. O outro que foi concursado para o mesmo cargo que o Hoffman e que não desempenha as suas funções com a maestria do Hoffman, vai continuar naquilo que entrou. Sim. Né? Então, eu acho que as prefeituras precisariam modernizar um pouquinho essa questão. Ampliar os concursos públicos e, ao mesmo tempo, criar uma forma de valorização dos bons empregados e de manutenção daqueles que não são tão bons. Muito bonito isso daí, viu? Muito bem elaborado. Eu penso assim também. Eu lembro de uma época que eu fui diretor de um departamento e quando eu cheguei, eu era comissionado, a primeira coisa que o cara falou para mim foi assim, olha, eu sou concursado, certo? Vou continuar no meu trabalho. Não gosto do seu prefeito, né? Do seu prefeito que você entrou. E você, como comissionado, né? Eu não vou desempenhar a minha função, certo? De acordo. Porque você não pode me mandar embora. E você tem um período de tempo, certo? De 4 anos, tá? 4 anos você vai embora e eu continuo aqui. Aí eu fiquei numa bananosa. Eu estou falando isso, eu fiquei numa bananosa. Como que eu vou fazer? E era meu departamento, um departamento de responsabilidade, um departamento de compras, né, a qual eu fui assumir. Então era muito difícil isso daí, foi muito difícil. Até que eu tive que conversar com o corpo jurídico e eu pude transferir, certo? Essa pessoa que ele não queria trabalhar para um outro lugar. Então isso que você vem falando é fantástico. Por isso que eu trouxe você aqui, que você conhece gestão pública. E sabe o que acontece também?
Os prefeitos assumem o cargo hoje já com o olho na eleição futura. Sim. Então, os primeiros 4 anos de mandato normalmente são utilizados para acomodar todas as situações. Sei. Né? Eu não penso que devesse ser assim. Eu penso que o prefeito deveria fazer o seu primeiro mandato já com as rédeas na mão, tomando conta da situação, porque os resultados vão aparecer. Sim. Até porque eu também defendo que, às vezes, é melhor o cidadão que está pleiteando lá um cargo, um emprego, ouvir um não honesto do que um sim mais ou menos. Exato. Às vezes ele aceita um cargo e aí o prefeito dá o cargo para ele só para satisfazê-lo, mas coloca numa área que ele não tem afinidade, Sim. que ele não tem desenvoltura, Sim, e as pessoas acabam aceitando. Então, eu acho que é uma rede de situações. Precisa tanto do poder público, do gestor público, no caso o prefeito, ter esse discernimento, como a própria pessoa, ao aceitar o cargo, precisa analisar se está dentro das competências dele, né? É apto a fazer aquilo, né? E o que acontece em muitas prefeituras são pessoas que não são aptas, né, Luciano? Né? Sou amigo do prefeito tal, né? E acaba estragando praticamente a administração, né? A administração pública. Então tem que ter um caso de seriedade. Eu lembro quando você estava lá, você tinha uma coisa de seriedade, os caras que andavam de você está sempre lá vigiando a coisa para ver se a coisa andava mesmo de acordo. Nós tínhamos um grupo de trabalho realmente muito bom. Os nossos diretores e secretários eram todos da cidade. Sim. O único profissional que nós trouxemos de fora foi o diretor da Guarda Municipal, que nós não tínhamos alguém na cidade com as características que precisávamos. E aí, naquela ocasião, eu recorri ao tenente Crivellari. O Crivellari agora é capitão, mas na época era tenente. Eu liguei para ele e falei, ô Criva, é o seguinte, eu preciso de um cara bom para colocar aqui na chefia da Guarda. E ele mandou... Foi vereador também dentro da Foi cidade. Americana. Naquela época ele estava só na PM ainda. Sim. E ele me mandou lá, me indicou um policial muito experiente, que veio para a Guarda Municipal de Nova Odessa, fez um trabalho brilhante, foi muito atencioso com o cidadão e muito proeminente no combate à violência também. Mas a grande maioria, ou a esmagadora maioria das pessoas que trabalharam conosco, eram pessoas realmente da cidade, que sabiam onde era o bairro tal, onde morava a dona Mariazinha, onde morava o seu Antônio, e batia na porta lá para tomar um cafezinho. Você conhece a Itz Fornal? A Itz Fornal é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a Itz Fornal sua nova opção de compra internacional. Me fala um pouquinho também de CODEM, também, que você fez parte também de CODENs. Você também coordenou, vamos se dizer assim, na parte de assessoramento político também, né? De assessoramento de imprensa, né? Pois é, a CODEM é uma empresa de economia mista que é responsável pelo setor de água de Nova Odessa e que sempre deu muito certo. A CODEM sempre teve superávit financeiro, a CODEM sempre trabalhou com um percentual de tarifas muito baixo, que permitia à população pagar a sua continha com tranquilidade. Infelizmente, eu acho que a CODEM se desvirtuou um pouco nos últimos anos. Passaram para a CODEM a responsabilidade do lixo da cidade, que eu acho que não foi interessante. A CODEM teve que contratar uma empresa terceirizada lá para fazer a execução do serviço de coleta de lixo. Posteriormente, os prefeitos criaram lá uma tarifa para coleta de lixo, que tanto o cidadão comum que mora lá numa casa paga, como as empresas também pagam uma taxa até elevada para a coleta de lixo. E nós nunca tivemos isso na cidade, até porque a taxa do lixo ela já vem embutida no IPTU. Não seria necessário criar uma taxa de lixo para o cidadão pagar e arcar com mais essa despesa. E, além disso, a CODEM começou a reajustar, no meu ponto de vista, as tarifas da forma um pouco exagerada. Eu continuo entendendo a CODEM como extremamente importante, ela é fundamental para Nova Odessa,
fornece água de ótima qualidade, bons serviços, mas eu acho que houveram pequenos desvirtuamentos que os próximos prefeitos deveriam rever e voltar atrás, principalmente na questão de colocar sob a responsabilidade da CODEM a questão da coleta do lixo. O Luciano Domiciano. Eu lembro de Karl Hansen, eu lembro de Paulo Bodini, eu lembro de Jairo Colombo, e lembro como que era? O Paulo também, que trabalhou também lá na CODEM, né? Paulo Alvarenga. Paulo Alvarenga. Paulo Alvarenga. Todos da cidade também de Nova Odessa, né? Todos de Nova Odessa. São cidadãos aí, né, que você teve a oportunidade também de trabalhar junto, né, Cristiano? Com certeza, conheço todos eles. São seus amigos. Gente séria, comprometida com a história da cidade, que sempre fizeram grandes trabalhos lá na CODEM. Sim. Também formados também, um é arquiteto, o outro é administrador da empresa, e aí vai por diante. Me desculpa o Leitinho, que é meu amigo, prefeito lá, entrou na política lá meio que por através de mim, e tem uma simpatia muito grande pelo Leitinho, mas vou falar aqui, já que a gente está falando de CODEM, eu não conheço o atual presidente da CODEM, eu só sei que ele não é de Nova Odessa. Né? O presidente da CODEM hoje ele é de Vinhedo, né? Ele é de Vinhedo. É gente boa também. Não, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre ele. Mas você não conheço, não é da cidade. O Bodini o Colombo era, o Alvarenga era, o Karl Hansen era. O atual não é da cidade. Isso exemplifica um pouco aquilo que eu estava falando lá atrás. Sim. Os prefeitos buscarem gente de fora, quando nós temos na cidade qualidade humana, material, para assumir cargos de chefia e de grande relevância como esses. A grande pergunta, Luciano. Bom, mas tem aí o meu amigo aí, Paulo Bodini, tem o meu amigo Jairo Colombo, tem o meu amigo Luciano Domiciano, que conhece todos esses aqui. Vocês não têm pretensão de voltarem? São meninos novos aí, amadurecidos, já conhecedor da cidade. E hoje, quando vocês estavam nessa cidade, eu tinha 40 mil habitantes. Eu acredito que Nova Odessa hoje deve ter uns 70 mil habitantes, com grandes condomínios, uma característica nova. Vocês não têm vontade de abraçar essa cidade outra vez ou não? Olha, eu vou revelar uma coisa aqui que eu sempre sou muito fechado em revelar. Sim. Mas quando o prefeito Simão adoeceu, as pesquisas apontavam que eu seria eleito com certa facilidade para um segundo mandato. Principalmente após ter assumido a prefeitura e ter ficado no cargo. Eu conheço o trabalho lá. Mas aí nós tínhamos naquela oportunidade uma situação um pouco conflitante, que para ser candidato a prefeito eu teria que me afastar do cargo que eu ocupava no mês de março, do cargo de prefeito em exercício. Eu teria que me afastar no mês de março. Como a saúde do seu Simão estava muito debilitada, a gente temia que viesse a acontecer o pior nesse intervalo de tempo de março até dezembro, e a cidade ficaria sem o prefeito e sem o vice-prefeito que teria se afastado para ser candidato. Então, por uma opção minha, de fidelidade ao prefeito Simão, de fidelidade à cidade, eu abdiquei do meu direito de ser candidato a prefeito na eleição seguinte, para continuar à frente da cidade até o final do mandato. Para que isso acontecesse, foi feito um acordo com quem ia nos suceder, com o grupo que estava com ele, mas infelizmente após as eleições, esse acordo não foi cumprido dentro do que havia sido combinado, e eu preferi, muito decepcionado, deixar a vida pública, porque acho que não ia compensar perder amigos e continuar lá, né? Então, às vezes, eu tenho vontade, sim, de voltar, eu acho que poderia contribuir mais um pouco com a cidade, mas eu não vislumbro mais isso, porque, como eu disse para você, hoje nós não estamos mais na política romântica, nós estamos na política profissional. Eu não tenho mais grupo político, eu não aceitaria que grupos econômicos me bancassem para que eu retribuísse para eles de alguma forma que prejudica a cidade. Então, acho que é melhor eu ficar quietinho no meu canto, tocando a vida lá, e agora ajudando a olhar os netos e brincar com eles.
Outra coisa também, você assessorou o Zé Mário também, né? Você assessorou Assessorei o Zé Mário. também. Assessorei o Zé Mário. Que legal. Zé Mário sempre muito interessante, muito dinâmico, não é? Uma boa pessoa que continua lá, trabalhando, indo para a prefeitura todo dia, atendendo o povo, uma pessoa muito bacana. Na EPJ Art Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio, desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Art Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. Luciano, que gostoso ter você aqui, rapaz, trazendo essa sabedoria aqui para o nosso público, trazendo essas informações de grande valia. Eu não me perdoaria se eu não trouxesse aqui você, certo? Pela essa sabedoria, por esse conhecimento, por esse amor que você tem pela cidade de Nova Odessa, sabendo também que a sua irmã também foi vereadora da cidade, que você acho que não chegou a relatar também. E eu sei do amor que você tem por Nova Odessa, tá? Então eu queria agradecer a sua vinda aqui nesse canal, aqui no meu programa Visão dos Fatos, da EPRAJA TV e do meu canal aqui, JHJ Comunicação Social Rede Brasil, e vou perturbá-lo sempre, trazendo você para trazer essas informações de grande valia para o nosso público, para a nossa região metropolitana de Campinas, tá? E também, certo? Para todo o Brasil, porque a internet, né, hoje ela não tem mais fronteiras, né? Então ela está na Bahia, daqui a pouco, a hora que sair esse vídeo aqui, você vai ver Bahia, você vai ver aí Mato Grosso, Minas Gerais. Eu acredito que você vai contribuir muito bem, certo? Para as cabeças daquelas pessoas que precisam começar a ver a política dessa forma como você falou, tá? Primeiro agradecer você e eu circulo bastante por Sumaré, sim, entro e saio, a gente, na nossa atividade profissional também tem contatos aqui. Parabenizar o Luiz Dalben, prefeito da cidade, está aqui daqui a pouco, que faz um bom trabalho. Sumaré vem atingindo índices interessantes dentro do cenário estadual e nacional. Desejar sempre boa sorte para ele. O prefeito Leitinho, lá de Nova Odessa também, meu camarada Leitinho, que o Leitinho governe lá para o povo, principalmente para o povo que precisa mais. Sim. O dia que o Leitinho ganhou a eleição, uns dias depois eu estava saindo de casa à noite, me veio um cara correndo no meio da rua. Minha mulher assustou, falou, bem, eu falei, não, é o Leitinho. Acho que ele estava na casa de um vizinho e veio lá no vidro do carro bater um papinho comigo. Eu desejei, claro, boa sorte para ele e falei, Leitinho, governe para o povo mais simples, que esse povo precisa mais, né? Sim. E acho que está fazendo lá um bom trabalho. Americana, temos lá o Chico Sardelli, que é um grande parceiro, né? Então acho que a cidade está bem representada com os prefeitos que tem e que eles continuem aí nesse ritmo de trabalho, beneficiando a população, atraindo empresas, melhorando a situação de vida do povo. E com relação a você, agradecer imensamente o convite, foi uma satisfação estar aqui. A contribuição é muito pequena, mas é uma contribuição de coração. Luciano, eu quero que você repense junto com seus amigos aqui, que nós somos citados aqui. Eu quero ver se uma hora aí você volta aí para essa vida pública de Nova Odessa. Um abraço, certo? Sucesso para você. Eu quero dizer que eu quero agradecer agora a Deus, né, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela condução desse bate-papo gostoso e dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço.